Olá pessoal, meu nome é Alex e algumas pessoas estão perguntando sobre a parte da plotagem do AutoCAD. Então aqui a gente vai dar uma amostra de como se imprime a partir de um arquivo do AutoCAD. Eu fiz alguns checklists e o primeiro deles é verificar se o arquivo CTB está correto, o arquivo que configura a espessura e cor do seu desenho. Então vamos lá, botão direito do mouse aqui em cima, do Layout, Page Setup Manager, Modify, e aqui eu vejo se o meu CTB está correto. No meu caso eu esqueci um teste.ctb, foi o que eu escolhi, não esqueci, escolhi. A próxima pergunta aqui, o nosso próximo checklist, verificar se o driver da impressora, o driver da sua plotter está correto e se o tamanho do seu desenho também está correto. No meu caso aqui, vamos colocar aqui nossa primeira forma de impressão em PLT, que seria a nossa HP Design Jet 500, e aqui embaixo ele já aparece como tamanho ISO A3, né? De resto aqui a gente deixa tudo ok, a escala sempre 1 para 1, porque nossa folha já está configurada em milímetro, que é a unidade do AutoCAD, né? É o milímetro. Aqui deixa sempre 00, layout, deixa tudo da forma como já está padrão, né? Aqui é portrait, né, o landscape, ou seja, retrato, se você vai imprimir na vertical ou na horizontal, você coloca da forma como lhe convir. E aqui ele pergunta se as cores e espessuras estão ok. Eu vou clicar aqui, Display Plot Styles. Por quê? Para ele aparecer ao invés de colorido, como está nosso desenho aqui, em preto e branco, ou eventualmente nas cores em que eu escolhi no nosso arquivo CTB, no nosso arquivo de pena, no nosso arquivo onde a gente configura a espessura de cada linha do nosso desenho. Ok, espessura, cores e transparência dessas cores se for o caso, opacidade. Ok, aqui a gente já tem o nosso desenho todo em preto e branco, mas a gente não enxerga nenhuma modificação nenhuma mudança de espessura. Você pode ver que aqui ele está em preto e branco, no nosso Model Space ele continua avermelhado a nossa malha. Voltamos para o Layout, e para a gente ver a espessura dele eu clico aqui, Show Hide Line Weight, cliquei, se eu aproximar você pode ver que a nossa margem está mais grossa do que a nossa malha. E o mais importante de tudo, ver se as escalas estão corretas. Nesse caso aqui eu tinha impresso, configurei para a escala 1 para 500, cliquei duas vezes dentro do Model, Z, Enter, 1000, porque são 1000 vezes 1 milímetro, que é o metro, barra 500, que é o nosso fator de escala que eu estou usando aqui, XP sempre, nunca esqueçam do XP, Enter. Não era o que eu estava usando, agora sim ele está na escala 1 para 500 XP. Como que eu sei se está certo? Clico duas vezes fora da minha viewport, seleciono nossa viewport, MO, Enter, e aqui aparece Custom Scale 2. E se tivesse 2,5, vamos lá, 2.5, Enter. Vocês podem ver que ele mudou o nosso fator de escala. O que significa Custom Scale 2,5? Significa que, vamos calcular, comando cal, Enter, 1000 dividido 2.5, Enter. Ou seja, ele está na escala 1 para 400. Se eu entrar aqui, cliquei duas vezes dentro da nossa viewport, Zoom, Enter, 1000 dividido 400, XP, Enter. Ele não se altera. Por quê? Porque eu já tinha alterado, cliquei duas vezes fora aqui, eu já tinha alterado, selecionei nossa viewport, já tinha alterado aqui, 2,5, ou seja, 1000 dividido por 2,5 é 400. Significa que meu desenho aqui dentro está na escala 1 para 400. Selecionei de novo, vamos colocar aqui 3. Enter. Você pode ver que ele se aproximou um pouco mais. O que significa 3? 1000, vamos lá, cal, Enter, 1000 dividido por 3. Enter. Ele está na escala 1 para 333 e tem uma dízima periódica aqui. Então vamos voltar o nosso desenho aqui para a escala 1 para 500, Z, Enter, 1000 dividido 500, XP, Enter, opa, deu alguma coisa errada, Zoom, Enter, 1000 dividido para 500, XP, Enter, e ele se afastou, cliquei duas vezes fora do desenho, da nossa viewport, selecionei,
Tá 2 de novo. 1000 dividido por 2, 500 está na escala 1:500. Muito mais importante do que qualquer parte desse checklist, faça um pente fino no seu desenho. Veja se ele está tudo ok. Agora que você já sabe como saber se as cores do seu arquivo CTB estão ok e se a espessura do seu desenho está ok, você já tem condição de fazer um pente fino completo no seu desenho. Como que a gente faz para imprimir? Aqui, botão direito do mouse, vou fechar aqui as nossas propriedades, botão direito do mouse em Layout, Page Setup Manager, Modify, e se eu quiser imprimir em PLT, eu uso esse driver, que tem um vídeo que eu já expliquei como que faz para instalar esse driver, HP Designer Jet 500, com a nossa folha que já está configurada para ISO A3, OK, Close, uma vez que ele já está configurado, Ctrl P, aqui ele está Plot to File, ou seja, plotar para um arquivo PLT, dou um OK, aqui eu escolho o nome do nosso arquivo PLT, eu vou aceitar esse mesmo, salvar, e aqui ele está convertendo o nosso arquivo para PLT. E se eu quiser em PDF, botão direito para configurar, no nosso layout, Page Setup Manager, Modify, e aqui eu seleciono a nossa plotter, ou a nossa impressora, que converte para PDF, DWG to PDF.pc3. Automaticamente nossa folha mudou, mas continua no tamanho A3, só mudou a nomenclatura, OK, Close, ele já está configurado para o PDF. Ctrl P para imprimir, aqui eu dou um OK, ele pergunta em qual nome que eu vou salvar, eu vou aceitar esse também, salvar, e ele já está em PDF, inclusive abriu para mim aqui um arquivo em PDF. Se eu aproximar, eu consigo ver que a nossa margem externa está mais grossa do que o nosso desenho, a nossa malha, que está na escala 1:500. E para DWF, botão direito em cima de Layout, Page Setup Manager, Modify, seleciono aqui a nossa plotter, procuro o nosso DWF 6 e plot.pc3, mudou automaticamente a nossa folha, mas continua no tamanho A3, OK, fechei, nossa escala não se alterou, nossa folha continuou A3, nosso desenho está dentro da margem, que é esse tracejado aqui, Ctrl P, OK, pergunta qual é o nome em DWF, salvar, está salvo, aqui eu já tinha configurado para mostrar a nossa página, aqui está em DWF, PDF e PLT. PLT para muitas plotadoras preferem em PLT e também um arquivo, dependendo do caso, mais leve. PDF todo mundo tem na sua máquina um arquivo, um visualizador PDF da Adobe provavelmente, e é muito fácil para você mandar para um cliente seu. Assim como também é fácil e às vezes fica mais leve você mandar em DWF. DWF Autodesk disponibiliza gratuitamente um visualizador para você ver em DWF, praticamente como se você estivesse vendo dentro do AutoCAD. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!